você vai sentar lá? Ok. Muito obrigado pelo convite. Vou falar um pouquinho e podemos discutir o assunto e também a pesquisa aqui no arquivo. Realmente, vamos dizer, três coisas. Um navio negreiro chamado Bela Michelina, um navio grande, mais de 500 toneladas de Inglaterra, e um africano chamado John Freeman, pelos ingleses. Vamos discutir isso. E outra coisa de introdução. Primeira vez eu entrei, estou mostrando minha idade, de 29 anos. Primeiro ano eu entrei aqui foi em 1986. Então, visitei aqui muito e muito obrigado pelo convite. E os documentos e ajuda. Café da manhã, muito obrigado. Ok, away we go. Tem temas. Espero esteja bem que estou ficando sentado, ok? Eu tenho pena que está sofrendo. Tem temas importantes durante esses últimos 10 anos e vamos dizer que, em verdade, na indústria da história, vamos dizer, história internacional, inclusive aqui no Brasil, essa ideia do Atlântico está realmente forte. Eu posso dizer 10 pessoas famosíssimas aqui no Brasil e no mundo que realmente mudou a pesquisa delas para ligar Brasil para o mundo atlântico. E isso realmente mudou a perspectiva muito. Podemos dizer, em verdade, que Rio de Janeiro é uma das maiores cidades no mundo atlântico. As cidades mais importantes, particularmente porque há o maior número dos escravos da África chegaram aqui, em Rio de Janeiro, e você sabe que há 2 semanas Bolongo foi decidido como um lugar da UNESCO, sagrado, vamos dizer, da UNESCO. Historiadores estão oferecendo novas perspectivas, particularmente durante esses 100 anos de 1750 até 1850. Para mim, como historiador e também como professor, tentando inspirar estudantes que muitas vezes não estão lendo os livros para as aulas, muitas vezes eu me ajudo a falar sobre o humano, pensar sobre o humano. Então, sem dúvida, 1919, 1945, 68 são muito fortes. 2016, eu não vou dizer muito sobre porque isso foi famosíssimo nos Estados Unidos, mas 1848 foi um ano realmente importante. E nessa pesquisa sobre o mundo atlântico, eu notei um livro publicado de baiano, carioca e pernambucano, Carvalho, sobre Alufa Rufino, um muçulmano que chegou aqui na África, chegou aqui no Brasil, da África, estava em São Paulo, Rio e Recife e voltou para Sierra Leone. Este livro é absolutamente incrível e abriu muita perspectiva sobre tentando entender a viagem, vamos dizer, a viagem de uma pessoa durante um período para entender a pessoa, o ambiente e o mundo durante esses anos. Próximo. Isso é uma mapa e Sierra Leone é importante porque para pesquisa de supressão da Inglaterra contra o tráfico, século XIX, existiu
corte, lugar de justiça internacional em Sierra Leone. Então, muitas vezes, quando os ingleses interceptaram navios negreiros, eles foram lá. E muitas vezes os africanos de outros lugares, Moçambique, Angola, Nigéria, hoje chegaram lá e ficaram lá. Então, por essa razão, até agora, Freetown e Sierra Leone é um mundo realmente tem muita influência de outros lugares da África até agora. E nossa figura, chamado John Freeman, que eu vou falar um pouco sobre ele, talvez ele começou lá, talvez ele começou a vida nessa costa, talvez não, então vamos discutir isso. Mas, sem dúvida, ele voltou para Freetown em 1849. Sabemos isso sem dúvida. Ele voltou depois de um ano ou 5 anos aqui no Brasil, não sabemos exatamente, mas em verdade este livro que estou preparando, estou mostrando 3 perspectivas deste homem. Perspectiva da Inglaterra, perspectiva do Brasil e perspectiva dele como africano. Então, podemos discutir isso um pouquinho mais. Então, isso é importante, pensar sobre isso. E outro lugar, talvez ele foi Yorubá e foi dele, começou a vida aqui. Não sabemos exatamente, mas estou mostrando isso no livro, na pesquisa, que as perspectivas diferentes. Outro, próximo. Ok, Brasil. E é óbvio, você é seu país, então você sabe que é maior, é um país grande, particularmente, vamos dizer, com geografia, maior que os Estados Unidos, sem Alasca. Então, Bahia é o tamanho de França, é um estado, província e estado muito grande. E Rio de Janeiro e Bahia, Rio de Janeiro foi número 1 e Salvador da Bahia foi número 2 da chegada dos escravos durante o tráfico transatlântico. Próximo. E aqui só estou mostrando, em verdade, eu preparei isso não para, já fiz essa palestra outra maneira em 2 outros lugares, inclusive Canadá. Então, eles não sabem que eles falam português no Brasil, eles não sabem onde está o Brasil, então eu preciso mostrar um pouquinho onde fica. Boa tarde, boa tarde. Próximo. Ok, então isso é um pouco, isso é importante. Em verdade, em total, na minha vida, talvez eu morei em Salvador para 4 anos em total. E esta Bahia, eu não lembro, mas eu acho que esta Bahia é segundo para a Bahia aqui no Rio de Janeiro. Sem dúvida é grande e você sabe que esse setor aqui, a cidade está aqui na frente do mar, na frente também da Bahia e na frente do Recôncavo, onde tem muito engenho e açúcar. Então isso atraiu, isso influiu esse tráfico dos escravos desde o século XVI até o fim do tráfico 1851 aqui no Brasil. E nossa figura, esse africano que estou pesquisando, vivia como barqueiro, isso é a palavra, parece, barqueiro, trabalhando no porto de Salvador. E até agora tem muita gente que trabalha lá no porto, de outra maneira, mas tem muita gente nos barcos pequenos até agora. Ok, próximo. Tem um novo, este novo livro de mapas, são mapas. Acho que até agora não está publicado em português, mas é uma contribuição incrível de David Eltis, que está chegando, eu acho que está chegando com mais de 80 anos, próxima semana, para Valongo, para esse novo museu de Valongo que está abrindo. Ele e Mary Karash, outro historiador que escreveu sobre Rio de Janeiro, os poderosos do mundo, está chegando para apoiar essa coisa do Museu de Valongo. Eu uso isso porque muitas vezes, particularmente americanos não sabem pouco sobre o mundo.
os Estados Unidos recebeu só 4% do tráfico em total dos escravos. Brasil recebeu talvez 50%. Então, até agora, Rio, podemos dizer, século XIX, e eu vou dizer século XXI, para mim, Rio de Janeiro, Salvador, Recife são cidades africanas, sem dúvida. Se você está entrando no mundo africano aqui no Rio de Janeiro, está vivo, está em muito lugar, muita gente, em verdade, sofrendo até agora essa vida aqui. Mas isso também está mostrando que para aqui, só vou dizer, temos um pouco de tempo, não? Podemos discutir depois. Mas depois, vivendo aqui no Rio e em Salvador, muitas vezes na rua, como pessoa que observa todas as pessoas na rua, é óbvio que os africanos de Angola e Moçambique têm caras diferentes e corpos diferentes, que é muito mina, que é muito africano de Costa de Mina, em Salvador. Até agora, realmente você pode observar e sentir diferenças físicos das pessoas. Então, realmente, aqui no Sul é um pouco realmente diferente de Salvador, por causa de Angola e Moçambique chegando, e outros africanos chegando para Salvador e Recife. Outra noite eu saí para tomar só caipirinha com o professor aqui famoso, Flávio Gomes, ganhou o prêmio de Arquivo Nacional. E ele disse uma coisa muito interessante para mim, que em verdade não temos perspectiva sobre Minas Gerais, porque Minas Gerais é um lugar único, talvez no Brasil, onde tem muitos tribos africanos, uma mistura. Não essa coisa de, vamos dizer, segregação de Angola e Moçambique aqui no Rio, e Salvador e Recife, mais influência lá. E outra coisa sobre esse mapa, pensa bem sobre a maneira que tem ligações até agora entre Cuba e Salvador da Bahia, por exemplo. Tem mesmo nações africanas chegando, chamado em Cuba chamado Lucumi, e em Salvador da Bahia chamado Yorubá. Ok, nosso episódio, que realmente é uma coisa, eu não sei como isso me entrou meu corpo e meu espírito, mas eu, para muitos anos, pensando sobre navios negreiros. Tem novo livro em inglês e publicado aqui no Brasil em português. Tem muitas traduções, só o nome chamado Navio Negreiro, The Slave Ship, Marcus Rediker. Neste episódio, o navio negreiro foi mais ou menos 263 toneladas e parece um pouco como este navio. Próximo. Aqui é completamente outra coisa, mas vale pensar. É uma coisa muito interessante e vale um artigo. Estou pensando, a vida é só tempo, não? Tempo e dinheiro. Mas o Beagle de Charles Darwin chegou em 1832. Isso foi 16 anos antes desse episódio de 1848. E em primeiro lugar, quando ele chegou, foi Salvador da Bahia. E Charles Darwin foi na rua e ficou pensando, cheguei em África, não em Brasil, porque Salvador foi realmente muitos africanos. E criticou a escravidão em Salvador. Não gostou. Falou com o capitão inglês, que criticando a realidade que ele cheirou, a realidade que ele observou como inglês, homem da Inglaterra, lá na rua em Salvador. E depois, como nosso indivíduo, John Freeman, ele chegou aqui no Rio de Janeiro. E realmente, ele nunca foi mesmo homem. É como estrangeiro chegando no Brasil. É impossível para estrangeiro visitar o Brasil e sair como a mesma pessoa. É impossível, ok? Você não pode acreditar como a diferença da vida para muitos estrangeiros da Europa. Por quê? Porque tanto francês, alemão em meu Airbnb
está visitando todo ano aqui no Brasil, porque é outro mundo. E para ele, Charles Darwin, como cientista, ele estava fazendo pesquisa como homem educado. Imagina o contraste de Charles Darwin em Salvador e Rio de Janeiro e um navio negreiro chegando em Salvador e Rio de Janeiro 18 anos depois. Nunca na história do tráfico dos escravos, Brasil recebeu, ou qualquer outro lugar nas Américas recebeu os números dos africanos igual depois de 1831 até 50. Então, cresceu para muitas razões. Obviamente, dinheiro, obviamente, pressão dos ingleses, etc. Mas estou só dizendo, que coisa essa vida? O contraste entre, ok, vou dizer outro, saí há 2 noites em Copacabana na noite para jantar com estrangeiros, saí, e a única coisa que eu pensei até agora, Copacabana, riqueza e pobreza. Então, mesma coisa, ciência e escravidão, esse contraste do século XIX e até agora, esse contraste. Ok, obrigado. Outro exemplo, e foi interessante para mim, porque quando você talvez está sentado lá pensando, como você está pesquisando navios negreiros? Mas é incrível, porque é um mundo, não? O barco para viajar entre a África para as Américas foi uma viagem e foi uma casa, foi uma coisa de espírito, foi uma coisa de resistência. E você pode ver aqui, por exemplo, eu não sabia antes de pesquisar que existe esta barreira entre a parte do barco, e isso foi proteção para os marinheiros contra os escravos. Próximo. Aqui é um pouco menor que o navio de Inglaterra que pegou esse navio negreiro. Então, isso pensa bem, porque em um momento vou descrever quando o africano chegou para o lado deste navio. Próximo. Quando essa Gresham de Inglaterra pegou, capturou a Bela Michelina, dentro do navio foram parece 517 africanos. E foi um problema sério, porque o navio negreiro chegou e estava faltando muito de água e comida. Então foi os ingleses, e podemos discutir isso para todo dia, que imagina chegando lá na noite, o negreiro tentou sair, e os ingleses continuou depois, 6, 7, 8 horas depois, em meia-noite, capturou. Imagina a tensão entrando esse negreiro com piratas, armas, né, e encontrar tantos africanos dentro do navio negreiro. Pronto. E o que passou? Vento forte chegou, uma tempestade. E o navio negreiro com ingleses em cima, dirigindo, saiu e entrou Salvador da Bahia sozinho, e o outro navio da Inglaterra ficou uma semana tentando chegar em Salvador. Então, para uma semana, o negreiro ficou lá em Salvador da Bahia, na Bahia de Todos os Santos, ficando lá, esperando para esse outro navio de Inglaterra chegar. Espero que estou explicando bem. Por favor, perguntas ou qualquer coisa entra, ok? Quando o navio negreiro chegou, imediatamente todo mundo sabia em Salvador. Escravos, libertos, sem dúvidas, os traficantes, os ingleses dentro de Salvador. E essa noite, uma tentativa, 2 palavras faluca. Eu nunca conheci essa palavra antes dessa pesquisa. 2 falucas foram lá, mais ou menos 80 homens que sabemos foram traficantes, atacaram o navio negreiro, tentando pegar
roubar os africanos e roubar o navio e matar os ingleses. Isso aconteceu. Tem muitos episódios durante décadas antes de ataques contra navios negreiros, contra os ingleses. Muitos traficantes detestaram os ingleses por causa de interferência, por causa de essa coisa de capturar navios negreiros. Uma pessoa, pelo menos talvez 2 homens morreram essa noite. Não conseguiram. Um navio de Brasil ajudou o negreiro para proteger. Próxima noite, domingo, parece que foi outra tentativa, mas nunca pegaram o navio negreiro. Então, desistiram, é possível dizer, e o navio negreiro ficou lá uma semana esperando o navio da Inglaterra. Pronto. Aqui, Felucas, em Salvador, Bahia, uma praia que eu amo, lá na Barra, em Salvador. E até agora, para ficar lá na praia, você pode ver o século XIX vivo, porque os barcos estão lá, a gente está lá, África está vivo em Salvador. Pronto. Ok, então. Parte desta história é o navio negreiro saiu, Della Michelina saiu Salvador, foi para Rio e voltou imediatamente para Freetown. E sabemos, usando a internet, os nomes, muitos nomes, todos os nomes dos africanos, mais de 500 nomes desse navio, por causa de pesquisa internacional, que ajuda muito. Então, dentro dos livros registrados, temos os nomes dos africanos no navio, e eu pedi amigos de Nigéria para me ajudar, e eles disseram, aqui são os nomes modernos desses africanos. Pronto, próximo. E, desculpa, tentando fazer a mesma coisa, mas eles, como nigerianos, sabendo também, isso é incrível, não? Essa, como português, a maneira que português tem tanta palavra para tanta coisa, e para mim tentar entender o que está dizendo, e imagina a mesma coisa. Africanos, todos os meus amigos, colegas africanos falam pelo menos 1 ou 2 línguas da nação da África, e depois disso talvez francês, depois disso inglês ou alemão, e foi impressionante para mim sentir esses nigerianos dizendo, ok, sabemos os nomes de Yorubá, e aqui podemos cheirar o nome de Hausa, que é muçulmano. Então, temos uma perspectiva muito bem ajudando com esses nomes da vida dessas pessoas que estavam dentro desse navio negreiro que voltou. E imagina esse dia, quando chegou em Freetown, como homens livres, e saindo esse barco, essa viagem, e tentando reconstruir a vida lá em África. Pronto, né? Ok, então, nosso amigo, durante todo esse episódio em Salvador, africano, foi com um barco pequeno para esse barco de Inglaterra, subiu, e ele disse em inglês, e não sabemos exatamente sobre inglês, e podemos discutir isso. Eu quero falar com o comandante. E o comandante chegou, e ele disse, meu nome é John Freeman, e estou aqui como escravo, e eu quero voltar para a África como homem livre. E o comandante disse, pronto, vamos ajudar você. E para o próximo ano, eles saíram de Salvador e foi para Rio de Janeiro, e ele morou aqui para 1 ano em Salvador, com a ajuda dos ingleses, e depois de 1 ano voltou para Freetown também. Então, minha pesquisa é sobre o que aconteceu em Salvador. Em verdade, eu quero saber como ele cresceu, como ele foi roubado como escravo, escravizado em África, o que passou em Salvador, o que passou aqui no Rio de Janeiro, e o que passou quando ele voltou. Então, estou feliz porque depois então, recebi uma bolsa que está me ajudando para ficar aqui não como pobre, pesquisando, e eu vou durante a primavera para a Inglaterra, e depois disso para Freetown.
tentando entender a viagem dele. Pronto, próximo. Freeman trabalhou, Freeman trabalhou, os ingleses dizem que Freeman trabalhou para mais ou menos 5 ou 6 meses aqui em Salvador, ok? Então, só o nome, John Freeman, é um nome inglês. Mas o chefe da polícia, famoso João Vanderlei, depois ministro da Justiça, eu acho que aqui no Brasil depois, diz, eu não acredito nada que os ingleses dizem. Próxima, por favor. Outra interpretação foi ele, João Vanderlei. E ele pesquisou para 9 meses. Então, estou aqui com seu tempo precioso e meu tempo também, dizendo, você quer entender a história? Vai para os documentos. Porque depois de 2 meses em Salvador, aqui no público do estado da Bahia, encontrei o documento que foi uma joia. E o documento diz, João Vanderlei escreveu 3 páginas, depois 9 meses de pesquisa, entrevistas com todo dono do escravo aqui em Salvador da Bahia, e sabendo cada nome de escravo aqui em Salvador da Bahia, é óbvio que não existiu esse homem, John Freeman. Mas sim, existiu outro homem chamado Manuel, que estava aqui pelo menos 5 anos, 4 anos. Porque o nome dele foi notado em 1846. Eu não encontrei isso, mas é óbvio que temos 3 perspectivas diferentes. Inglaterra, Brasil, Salvador e o homem, o africano, e nós sabemos o nome dele. Próximo, por favor. Talvez você... podemos voltar um? Ok, desculpa, vamos. Próximo. Então, Barqueiros, ele trabalhou lá. Eu não sei quanto você leu sobre Salvador, mas, por exemplo, Pierre Verger publicou muitos, acho que talvez isso foi uma foto de Pierre Verger, de fotos dele de década de 30 e 40, 50, famosíssimo. E realmente, isso me influiu muito porque eu cheguei aqui no Brasil em década de 80 não sabendo nada e Pierre Verger me ajudou um pouco para entender a história de Salvador, Rio de Janeiro. Bom, emprego, e ele, sem dúvida esse é um charuto da Bahia, que até agora são charutos excelentes. Pronto, próximo. Cultura afro-baiana. Estou mostrando isso porque estou tentando como o ambiente influiu, impactou esse africano. E sem dúvida, ele foi brilhante, esse homem, esse africano. Foi absolutamente um homem que observou tudo. Então, não é uma surpresa para mim que quando ele estava lá em Salvador e quando ele chegou aqui no Rio de Janeiro, que ele frequentou talvez candomblé, ok, talvez não. Mas sem dúvida na rua estava buscando comida africana, sem dúvida estava observando africanas, sem dúvida estava entendendo o ambiente. E essa mudança grande de 1848, por causa da pressão da Inglaterra para acabar com o tráfico. Próximo, samba, que eu amo até agora aqui, e ele amou, sem dúvida. Pronto. Candomblé, pronto. Intrudo é um pouco de décadas antes de Carnaval, e parece que década de 40, eu não sei se ele observou ou não, mas sem dúvida ele entendeu essas culturas. Próximo. Ok. Temos, usando jornais lá em Salvador, uma colega encontrou uma descrição de nosso amigo. Sem dúvida foi ele, porque foi 5 ou 6 dias exatamente quando ele fugiu. E descreveu as marcas dele. E foi um problema, porque ele tinha varíola também. E então foi difícil ver os olhos dele e ver as marcas de Yorubá dele. Então isso realmente só uma descrição pequena dentro do Jornal de Salvador.
ajudou muito para entender o que passou. Próximo. Marcas, próximo. Variola. Então, isso, quando ele chegou e disse, eu quero falar com o comandante, foi difícil ver os olhos dele e foi difícil ver as marcas dele. Próximo. Freeman chegou e ficou aqui no Rio para um ano. E, por favor, estou aqui. Se você pensa, pode me dizer onde ele ficou? Ou você tem ideias, por favor, me ajuda. Eu andei muito, encontrei aqui no arquivo, e podemos discutir sobre os documentos aqui no Arquivo Nacional. Encontrei uma lista de mais ou menos 2.500 africanos livres. Africanos livres. Então, africanos que saíram navios negreiros com a ajuda da Inglaterra e onde eles moraram lá aqui em Rio de Janeiro. Então, na minha ideia, talvez ele estava morando numa casa assim, ou talvez os ingleses estavam ajudando ele para um lugar para dormir. Pronto. E em junho de 49 ele voltou como homem livre. Próximo. Ok, conclusões. Essa repressão, essa supressão tinha muita influência de ideias novas do século XVIII, religião. Em verdade, uma história interessante é as mulheres em Inglaterra contra o tráfico. Isso realmente foi uma coisa importante. Capitalismo e resistência escrava. Tudo isso entrou. Eu notei quando ele chegou, quando o Bela Michelina, o navio negreiro chegou em Salvador, todo mundo observou. Ok, se você conhece Salvador, Cidade Baixa e Cidade Alta, você pode ver onde os navios estavam chegando. Todo mundo estava observando esse ataque, inclusive escravos, etc. Ele foi, em inglês, geopolitical literacy. Ele entendeu o momento. E fugiu. Então, em inglês, he seized the moment. Ele atacou, eu não sei exatamente essa palavra, mas ele respondeu nesse momento para fugir e entendeu que ele usou, nós sabemos, o inglês dele foi fluente, inglês sim fluente. O chefe da polícia disse, ele falou um pouquinho de inglês porque ele trabalhou aqui no Porto. Então, essa coisa de língua é importante para descrever esse mundo que estava acontecendo. Eu tenho três coisas mais, mas vou esperar para um minuto. Para concluir outra coisa, para seu tempo. Como eu vou sentar? Para Arquivo Nacional, como me ajudou? Arquivo Nacional me ajudou em muito sentido de... Não encontrei muita coisa sobre minha pessoa, mas encontrei muita coisa descrevendo o ano de 1848, polícia aqui em Rio de Janeiro. Comunicações de Salvador da Bahia para aqui no Rio. Dentro de Justiça, IJ6, IJ1, tudo isso tem coisas absolutamente, melhor documentos aqui no Brasil. Na minha perspectiva, são aqui nesses maços. Então, isso me ajudou muito. Que mais? Olha, eu já publiquei 2 livros antes e o primeiro livro foi sobre a abolição na Bahia. Então, esses documentos, quando eu entendi a riqueza dos documentos, e como eu entendi isso? Você é outra geração. Eu cheguei aqui, um baiano estava aqui trabalhando no outro prédio chamado... Diga? Sim, mas estou pensando sobre José Gabriel da Costa Pinto. José Gabriel diz, olha, esse gringo que ama Bahia, eu vou ajudar ele. Então ele pediu o maço e ele diz, esses maços têm ouro dentro, observa. E foi verdade. E a terceira coisa que me ajudou foi historiadores aqui em Salvador e aqui no Rio também,
dizendo que Jiffy tem muita coisa. E, em verdade, esta viagem foi, encontrei pelo menos 5 coisas. E você precisa ter tempo e paciência e ajuda, porque eu posso receber 5 maços por dia. Muitas vezes maços não tem nada, então tudo bem. Mas outros dias é uma coisa incrível. Há 2 semanas encontrei um documento, eu acho inédito aqui no Brasil, no mundo então, sobre os médicos aqui no Rio de Janeiro, 1835, falando contra o tráfico e falando sobre infecção entrando a cidade por causa do tráfico. Isso é realmente, só o documento vale ser publicado, vamos ver. Eu vou tentar usar isso dentro deste livro. Pronto, e a próxima pergunta de vocês é, quem mais você encontrou? Qualquer coisa mais? Próximo, por favor. Encontrei, imagina, julho 1870, chamado A Reforma. Isso é, eu não quero falar sobre a política do Brasil, mas só dizendo que a história continua, ok? E 2 artigos, primeira página. Por favor, próximo. Neste lado, a falsidade oficial. Julho de 1870. Próximo. Imoralidade do governo. Dentro da primeira página desta jornal. Diga. Isso foi dentro da GIFE, sim. Mas, sem dúvida, você pode encontrar, eu acho que pode encontrar Biblioteca Nacional desse sistema de periódicos. Sim, está, eu acho que está na internet para encontrar, mas quando está lá vivo o papel, até agora eu gosto de livros com papel, ou documentos reais. Estou só dizendo, vou dizer mais uma coisa, mais um exemplo, a maneira que realmente, estou perdendo minha visão por causa dessa coisa de português escrito no século XIX. Mas há 3 dias encontrei um outro julho, 1837. A polícia chegou, eu acho que foi perto de Valongo, encontrou uma mulher africana. E o homem da polícia diz, encontramos essa africana, ela sem dúvida é boçal, o Sal dizendo que ela chegou uma semana ou um mês, meses antes, e ela, eu não lembro exatamente as palavras, mas ela não, foi impossível para ela dizer o nome dela. É incrível para ela dizer isso. E muitas vezes nos documentos elas disseram, temos tradutor africano ajudando para entender. Né? Nesse episódio, eu acho nenhum tradutor. E imagina que quem sabe, vamos dizer, brasileiro, mais polícia, dizendo, ela não sabe o nome dela, mas ela sabe bem o nome dela, mas a dificuldade de explicar, conversar, dizer, talvez ela não falou português, porque ela estava aqui há pouco tempo. E eu pensei muito sobre essa frase dentro de um documento da polícia, no mesmo sentido que aqui temos um africano, John Freeman, Manuel, e nós sabemos o nome dele de África. Então, isso é, vamos dizer, a paixão de pesquisar e a importância de documentos. E pronto. Perguntas? Conversa, qualquer coisa. Sim, sim. Ok, Jiffy é realmente uma coisa rara, vamos dizer. É óbvio que tem maços em Jiffy que foram pesquisados com pessoas que sabendo o que eles estão fazendo. Por exemplo, esse tema de africanos livres. Isso está abrindo muita coisa. Então, tem um grupo de especialistas de africanos livres em todo o mundo atlântico. E tem, pelo menos, eu vou dizer, entre 12, talvez 12 ou 15 maços de Jiffy que
para a primeira metade do maço é só africano livre. Só coisas de africano livre. Então, quando você chega, mas interessante porque não está dizendo isso quando você está fora. Como se chama essa? Diga. Sim, não está dizendo aqui é africano livre. Isso seria uma ajuda para pessoas, particularmente estrangeiros, dizer aqui são maços que tem muito sobre africano livre. Isso seria uma ajuda. Também tem outros maços, eu vou dizer pelo menos 20 maços de... Quantos maços de GIF eu pesquisei? Podemos dizer 200, talvez 200 maços esta viagem. Não, esta viagem. No ano passado até agora. Tem outros maços que é óbvio que uma pessoa colocou um ano. Tem maços que são 1838. Isso é uma ajuda também. Você entra, você entende que você está trabalhando só com esse ano. Terceira coisa, eu diria, tem muito maço de GIF que você realmente precisa ser preparado para uma viagem, porque pode ser entre 1800 até 1900 e tem nada, e tem tudo. Tem tudo. E dentro disso é um documento que pode ajudar você. Então, eu entendo bem que tem muito trabalho para tentar organizar GIF. Só dizendo que tem maços que funcionam bem, tem maços que realmente não está bem organizado, mas isso é uma coisa para o futuro. Última coisa que não gostei, porque eu tenho só 2 meses de pesquisa. Por exemplo, eu vou dizer, tem essa seção chamado negro. E tem os números forma, eu acho, 17.1 e 17.4. Mas é mesmo maço. 17.1 C, vamos dizer, H17. É mesmo maço que 17.4 C. Então, isso não está explicado. Eu perdi tempo recebendo o mesmo maço. Então, isso seria uma ajuda para tentar organizar. Mas eu sei que você está trabalhando muito e tem muita coisa para fazer. Talvez confirmar que notei que 80% das pessoas não é uma surpresa para mim pesquisando, porque muita gente está entrando nesse arquivo abusando esses livros, buscando a família. Eu não gosto da maneira que eles estão tratando esses livros, mas estão querendo, obviamente, documentos da família de Itália, de Portugal, etc. E eu entendo que tem muita pressão com vocês, com seu trabalho, e não é uma coisa fácil. Mas, para mim, como pesquisador, isso foi um pouco de surpresa, porque é óbvio que está organizado com esses números e eu acho que pode ser mais ou menos fácil para corrigir isso. Mas não estou criticando, só observando e eu não gosto quando estou perdendo tempo. GIF é uma joia, é uma coisa incrível, absolutamente incrível. E eu acho que merece tempo e merece publicidade para pesquisadores. Que mais? Outra coisa? O GIF corresponde a cerca de 1 quilômetro de documentos, que na realidade são partes de vários recolhimentos do Arquivo Nacional de diferentes épocas e de diferentes ministérios, né? Então, essa avaliação se tinha na década de 70, né, que você tinha cerca de 1 quilômetro de documentos que precisavam ser inseridos, né, no circuito dos instrumentos do Arquivo Nacional, e não se sabia exatamente o que era. Mas, na verdade, até se sabia.
Então, por exemplo, quando a gente pega, o senhor falou no JJ, no J, né, que tem coisas sobre escravos, etc. Na realidade, no GIF você tem uma parte dos mesmos recolhimentos que estão no sistema do Bollier, né, que eu chamo de sistema do Bollier, que é o sistema de atividades e funções, tem no GIF. Né? Então, o restante do recolhimento está ali. E o trabalho que foi desenvolvido na década de 60 e 70, que construiu o tecido JJ, J, etc., ele acabou não pegando o restante das coisas. Então, por isso que gerou esse GIF. Né? Na década de 80, início dos primeiros anos da década de 80, foram dedicados a identificar isso. Né? O que é exatamente isso? E chegou exatamente a essa conclusão, que é parte de vários recolhimentos do Arquivo Nacional, e com isso, inclusive, se identificou algumas relações de recolhimento que correspondem à parte dessa documentação, mas não é de tudo. Né? Então, há coisas que são um pouco mais confusas. E a forma de identificar, a única que foi possível na época, foi exatamente começando pela identificação da pasta ministerial que correspondia àquela documentação, porque pelo tipo de assunto, e com isso você chegou às relações de recolhimento. Então, foi mais ou menos fácil. Só que não era para a documentação parar nesse estágio de controle. Né? Então, você, a partir de, digamos, de 83, 84, 85, você deveria ter avançado muito nisso e ter dissolvido isso. Hoje não está mais. Você conseguiu dissolver algumas coisas, né? Conseguiu fazer algumas tabelas de equivalência entre alguns instrumentos mais precários com a documentação e relação de recolhimento, né? Que é o caso, por exemplo, da polícia do final do século XIX e início do XX, né? Então, outras coisas foram feitas, você sabe exatamente. Então, aquilo é muito fácil de você retirar do GIF e já liberaria, como a documentação da aviação e obras públicas também é muito fácil você retirar dali. Como ali também tem, acho que centenário da independência, é muito fácil de você tirar dali e vai vazio. Então, isso já diminuiria muito esse quilômetro e você poderia simplesmente dedicar pontos, que, por exemplo, esse período que ele está trabalhando é o período de justiça e império, sobretudo império, né? Que é muita coisa de polícia que completa a documentação, por exemplo, da polícia do Distrito Federal, polícia da corte, né, que você tem em códices, entendeu? Enfim, é uma questão de... Mas a instituição acaba de seguir um caminho em função de outros problemas, sobretudo até no caso da imigração, né? Você não consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Né? Essa coisa da relação de vapor, por exemplo, que a gente vem trabalhando desde a década de 90. Entendeu? Agora, você também não pode abandonar, que se você abandona, você depois não retoma mais, né? E outra coisa, a numeração, né? Por que essa numeração? Porque, na realidade, a forma de... Ninguém sabia o que era. E o Arquivo Nacional, até a década de 80, ele não tinha uma forma normal de colocação das coisas nos depósitos, que a gente chamava de galerias, que era um outro prédio. Mas não tinha porque as pessoas quisessem, porque ia se colocando o lugar que tinha espaço e as condições. Então, para fazer essa identificação, considerou-se o número das galerias, então cada galeria tinha um número, né? E atribuiu-se o número das estantes, né? E depois combina com uma codificação para as pastas ministeriais, por isso que gera esse número, e que ele deu uma volta aí. Um endereço físico que passou a ser lógico, Rapidamente, eu já disse, mas vou dizer mais uma vez que IJ6 e IJ1 são muito bem, realmente, obviamente, que muito tempo para conseguir essas coisas, porque é mais ou menos cada metade do ano, 1844, janeiro até maio. Isso é uma ajuda. Pum, pum, pum. Isso é uma ajuda realmente, porque você sabe exatamente onde você está isso. Mas essa coisa como você explicou, com outros é uma viagem. Eu penso. Sim.
Sim. E vou dizer, não, eu sei, isso é outra coisa. Não. Eu vou admitir que pelo menos 2 ou 3 episódios agora, essas últimas 8 semanas, o documento chegou e abrindo e acabou. E então isso é realmente complicado, essa coisa. Eu vou dizer outra coisa e eu não vou dizer onde está, porque não quero ninguém mexer, mas um dos mais importantes documentos aqui no Brasil, está, eu acho, dentro de IJ6 e está em árabe. E eu encontrei outra vez em novembro no ano passado, e estava lá com outros papéis, não com proteção. E eu falei com seu colega e acho que agora está dentro de papel, mas também eu tenho medo, só dentro de essa coisa de branco, isso está lá. Eu não sei que maneira mais para proteger, mas isso é realmente uma coisa séria.